da dengue, tem o vírus da mosca, não sei o quê, e não pode dar qualquer remédio, dependendo de qual é. E os médicos não sabiam identificar o que era. E a gente achava que tinha sido um vírus da gripe, por causa do menino que a gente tinha visto no aniversário no sábado à noite. E da mesma forma ela não estava tossindo, não estava com catarro, não estava com nada disso. Então a gente ficou, e os médicos também não diziam o que era. E aí um dos médicos passou um antibiótico para ela, por causa da garganta que estava inflamada, passou um antibiótico e a gente começou a dar o antibiótico. E aí, quando foi no sábado, que ela passou ainda muita febre ainda no sábado, e não passou, no domingo, a febre estabilizou um pouco, mas ela piorou fisicamente, de ficar molinha, e era vomitando, diarreia, e não queria conversa de nada. Ou ela estava dormindo, ou queria colo. Ela já acordava e dizia braço, colo, pedindo braço e colo. Ela não queria, ela passava um pedacinho comigo e aí queria Débora. Passava um pedacinho com Débora e queria eu. Ela estava pedindo para que alguém de nós tirasse a dor dela. A gente sentia isso. E uma coisa que marcou muito a gente foi porque a gente conversou muito na sexta-feira com ela, dizendo: você vai no hospital, tomar um remédio, vai ficar boa. E enquanto a gente estava esperando, estava conversando com ela, dizendo: a gente está no hospital e tal. E quando foi no domingo, ela bem fraquinha, com a voz bem fraquinha, ela disse assim: hospital. Ela chamando a gente para ir para o hospital. Então a gente viu que o negócio não era brincadeira, né? Ela que foi lá, teve uma sensação ruim, porque levou uma furada, né? Uma dipirona ainda mais, ficou a perna dolorida, e ela ainda sabia que precisava ir para o hospital. E rapidamente a gente foi novamente com ela para o hospital. Ela não estava com febre, estava com febril só, mas quando chegou no hospital a febre tinha aumentado. Então ela antes da febre aumentar, a gente já estava no caminho, né? Aí ela foi para o soro, tomou uma vitamina D, vitamina C, ficou muito debilitada ainda o domingo inteiro, mas na segunda-feira ela estava outra criança, graças a Deus. Ainda com a diarreia, vômito, mas mudou muito da segunda-feira, e aí da segunda para cá só veio melhorando, né? E a gente também tem a agradecer ao médico daqui de Açu, que é o Dr. Paulo Diogo, que ele atendeu a gente pelo WhatsApp e passou um remédio muito bom, que além de resolver o problema do estômago dela, da diarreia, do vômito, também um problema que a gente tinha de querer comer pouco. Agora ela está comendo tudo. Ela sempre comia pouquinho, e agora com esse remédio ela está se alimentando bem, e isso melhorou bastante. E ela, desde que ela começou a ficar alegre, espertinha, ela chama a gente para orar mais e quer cantar um especial na igreja, né? Amém. Sim, quando o Jairus liga para a gente, é oração, junta a mãozinha a oração, da Leila quando liga oração, ela chama a pessoa para orar, e a gente ora, e às vezes ela não quer orar na cama de qualquer jeito, ela quer ir para o chão, ela diz chão. Então, ela entendeu que o milagre, ela entendeu porque a gente pedia: vamos falar com o Pai do Céu para curar a neném, e a gente orava, mesmo ela doentinha, a maioria das vezes ela ainda juntava as mãozinhas, não tinha força para levantar, mas ainda juntava as mãozinhas, e eu sou muito grato a Deus por esse milagre. E ela também, a gente percebe que desenvolveu essa gratidão, né, de querer louvar a Deus por isso. Esse testemunho, queridos, não é que tem alguma coisa a ver com a mensagem, mas tem, porque através do nosso testemunho, como o testemunho é um dos T da mordomia, através das bênçãos que Deus faz em nossa vida, pela nossa fidelidade, as pessoas veem essas bênçãos, as pessoas veem quem somos. Eu fui para o hospital, estava com a camisa do Caleb, e as pessoas parecem que me viam de outro jeito. Eu tinha carta branca para passar onde não podia passar, e tinha uma criança lá também com febre, mas a mãe não fez distinção do filho dela para lá, e disse: não, você pode entrar, deixou a gente passar na frente, e ela não sabia a situação, a gente não tinha parado para explicar a situação de Laura, mas Deus abriu os caminhos, e
E talvez se a gente tivesse demorado um pouco mais, a gente não sabe o que teria acontecido. Então somos gratos a Deus por isso. E eu queria aproveitar esse tempinho para falar, mas para dizer que através dessas dificuldades que passamos, a gente tem a oportunidade de testemunhar. Porque se uma criança ela tem esse instinto de gratidão, de agradecer pela cura, de orar, de agradecer a Deus, de cantar na igreja, de falar para as pessoas que está bem alegre, que está feliz, que está bem, também devemos fazer o mesmo. E só através do testemunho é que podemos fazer isso. Pregar a mensagem através do nosso testemunho para todas as pessoas, não importa quem seja. Não importa se é no trabalho, na escola ou até no hospital, mas que possamos falar a palavra de Deus para outras pessoas. Aqui no sermonário aqui, tem uma historinha de que aconteceu fatos reais, de um homem chamado Carlos. O que é um testemunho? O testemunho não é a nossa história, e sim a história de Jesus em nossa vida. Isso é o testemunho. Olha só o que aconteceu com Carlos. Carlos era um viciado que vivia nos bares e nas calçadas com um grupo de viciados. Ele estava sempre acompanhado com um grupo de viciados. Fazendo o quê? Bebendo, né? Estava viciado na cachaça. E ele estava ali com grupos todos os dias nos bares. E um dia alguém deu um estudo bíblico a Carlos. Alguém usou a sua influência no testemunho, no evangelho, e deu estudo para Carlos. E simplesmente Carlos desapareceu do meio dos viciados. Carlos recebeu a mensagem e ele desapareceu dos bares. E os amigos dele não viam mais Carlos nos bares. E aí os amigos acharam estranho. Os amigos perceberam, começaram a procurá-lo e encontrou Carlos aonde? Na igreja. Um dia eles procurando, encontrou Carlos na igreja. E Carlos, que sempre ia para o bar de qualquer jeito, camisa rasgada, às vezes um botão lá em cima, outro lá embaixo, todo mal vestido, ele estava na igreja, bem vestido, com roupas limpas. E os amigos de Carlos perceberam que ele era um homem diferente agora, que Carlos agora era um homem transformado. A mensagem, o testemunho de alguém transformou a vida de Carlos. O mais interessante é o que aconteceu após isso. O que aconteceu após isso é que todos os amigos bêbados começaram a ir para a igreja e frequentar todos os cultos. E aí um pregador certo dia chegou naquela igreja, os bancos da frente estavam lotados de bêbados. E era na igreja que tinha muito bêbado. Mas essa igreja tem muito bêbado. Você imagina assim que não é uma coisa que a gente vê sempre, né? A gente até vê um bêbado entrando na igreja uma vez perdida. Um bêbado já é incomum, né? Já tá. E aí o pregador chegou lá e tinha a cadeira da frente lotada, cheia de bêbados. E eu imagino que aquele pregador passou a mensagem, mas sempre com aquela inquietação. O que aconteceu? Será que foi os irmãos que se corrompeu e começou a beber? Assim, o que está acontecendo aqui? Eu acho que ele ficou com essa dúvida. Então, nunca tinha visto tanto bêbado na igreja, diz o pregador. E Carlos, o tempo todo, tentando fazer eles ficarem em silêncio. Ou seja, Carlos, que já estava transformado, convertido. Ei, rapaz, fique quieto, rapaz, silêncio. Carlos já estava ali ajudando o tempo todo. Na saída, o pregador chegou para os bêbados e disse assim: olha, por que vocês estão aqui? O que vocês estão buscando na igreja? Qual é a sensação de estar aqui? Por que vocês estão aqui? Sabe o que eles responderam? Nós queremos ser igual a Carlos. Olha só a resposta de um bêbado. Nós queremos ser como Carlos. Nós queremos que Deus faça em nós o que fez em Carlos. Amém. Percebe o que aconteceu, queridos? Às vezes
aí fica uma pergunta para a gente se fazer: existe alguém que quer ser como nós? Que quer ser igual a você? Você está conseguindo influenciar alguém na sua escola, no seu lar, no seu trabalho? Existe alguém que vê você e diz: eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Ricardo, eu quero ser igual a Felipe, eu quero ser igual a Angelina? Existe alguém que tem esse pensamento sobre você? Porque existiam várias pessoas que tinham um pensamento de querer ser igual ao irmão Carlos, um homem transformado. E a melhor maneira de a gente ser influência para outras pessoas é a gente ser fiel. Amém. Pessoas transformadas. Como é que a gente consegue ser fiel? Quando a gente permite a transformação de Deus. Existem pessoas que se batizam na igreja, se convertem, mas não são transformados. Isso às vezes a gente consegue ver. Pessoas passam um tempo na igreja e não conseguem sair da vida, e aí abandonam novamente a Deus, abandonam a igreja. Isso acontece. Mas quando você se permite ser transformado por Deus, a sua influência, a sua vida vai agora modificar e mudar outras pessoas. Amém. Débora também já trabalhou e teve em relação ao sábado algumas complicações, né? Mas eu com mais frequência, porque eu trabalhei em várias empresas e corri atrás de muitas oportunidades. Então, o testemunho de eu ser fiel ao sábado, eu consegui agora ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas já chegaram para mim: Marilson, eu estou com problema na minha empresa no sábado, porque não aceito e tal. Então, eu tenho um orgulho de ser referência, pelo menos nesse ponto, para a vida de alguém. Já várias pessoas chegou para mim: eu não sei o que é que eu faço, porque a empresa quer que eu trabalhe no sábado. Estou precisando de um emprego, mas um emprego tal precisa que eu trabalhe no sábado. Então, nosso testemunho precisa ajudar alguém. Então, eu estou dando o exemplo do sábado, mas tem outros tipos de exemplo que você precisa evoluir na sua vida para você ser referência na vida de alguém. Essa é uma das melhores formas de pregar o Evangelho, através do testemunho. A fidelidade é que faz a gente permitir a transformação de Deus em nossa vida. Para a gente ter o testemunho de Jesus, precisamos ser fiéis. E eu separei aqui 3 pilares de fidelidade que precisamos ter para ter o testemunho de Jesus. E o primeiro pilar é o pilar da fidelidade pessoal. A fidelidade pessoal, eu gostaria que vocês abrissem aí em 2 de Pedro 3. Vamos abrir aí. 2 de Pedro. Segunda Pedro 3, verso 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Percebe-se as 2 primeiras palavras: esperando e apressando. Uma forma de a gente ser fiel de forma pessoal é a gente esperar a volta de Jesus, mas com um elemento a mais: apressando. Uma forma de ser fiel a Deus, um dos 3 pilares que eu separei aqui para a gente ter o testemunho de Jesus, para a gente permitir uma transformação, é a gente se permitir ser um verdadeiro profeta que espalha as mensagens de Deus, fazendo assim, abreviando a vida dele. Qual a forma de abreviar a vida de Deus? A volta de Jesus é pregando. Apressando, a gente faz pregando, convidando, conversando as pessoas e explicando o que é a volta de Jesus, falando de Jesus para elas. Isso é uma forma de abreviar. E o interessante é que essa parte de pregar o Evangelho faz parte de um pilar de fidelidade.
cristão, para ser fiel, ele precisa pregar o Evangelho. E eu achei interessante que o versículo para memorizar da sala dos adolescentes hoje foi em Oséias 14, verso 4, que diz que Deus ele perdoa toda a nossa infidelidade. E eu expliquei na sala também que eu achei interessante essa palavra infidelidade, porque geralmente nos textos bíblicos a gente vê que Deus perdoa toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, mas nesse texto tem dizendo que Deus perdoa toda a nossa infidelidade. E o interessante é porque iniquidade e pecado é uma forma muito abrangente que também está classificando aqueles pecados que a gente comete sem perceber. Aquilo que a gente faz pensando, muitas vezes a gente pensou em algo errado e pecou e não percebeu. A gente peca na inocência. Então quando fala pecado ou iniquidade, está abrangendo tudo. Mas no texto fala infidelidade. Infidelidade só é infidelidade quando você peca consciente. Você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim você faz. Então você é infiel. Então, foi muito interessante essa palavra, porque Deus também perdoa aquele pecado que você pratica, você sabendo que é errado. Deus ele é um Deus de perdão, né? E Ele perdoa mesmo você sabendo que aquilo é errado. Vai chegar um momento, se você realmente se arrepender, Deus também perdoa esse tipo de pecado. E aí, o pilar para a gente, esse primeiro pilar é o pilar da fidelidade pessoal. Você não consegue ser fiel a outra coisa, a outra pessoa, se você não conseguir ser fiel com você mesmo e com Deus. Uma fidelidade pessoal. Se a gente lembrar da história de Daniel, a gente vai conseguir adaptar isso muito aos valores de Daniel, aos princípios que Daniel tinha. Então, fidelidade pessoal a gente pode também adaptar em nossa vida como valores e princípios, coisas que precisamos ter firmados na nossa vida. O que é valores e princípios? Princípio é aquilo que é incontestável. Como é que é o princípio para você? Por exemplo, não tomar café. Para algumas pessoas é normal, e tem algumas pessoas que não tomam por causa da saúde, tem outras pessoas que não tomam porque não se dá bem, tem outras pessoas que não tomam, tem outras pessoas que tomam, né? E tem aquelas pessoas que não tomam por princípio. O que é princípio? Princípio é um conjunto de coisas que faz com que a minha decisão é não tomar café. Eu considero que no meu caso seja um princípio não tomar café, porque eu acho que eu não lembro da última vez que eu tomei café na minha infância. Não lembro se meu pai dava café a mim, simplesmente eu não lembro eu sei do gosto de café, porque o cheiro entrega, né? E eu trabalhando de vigilante, recentemente, a única vez que eu tomei café depois que eu me lembro, eu estava com muito sono e a única coisa que tinha era café. Se eu dormisse era pior, né? Eu podia ser demitido. E aí eu tomei um gole de café e cuspi, não aguentei. Não vale a pena, não quero esse não gostei, né? E aí para mim o café é um princípio. O que é o princípio? Princípio é um conjunto de motivos que eu tenho para não tomar café. Pela minha saúde, pelos meus valores, porque eu sei que não faz bem e o que não faz bem se torna errado. Então quando eu junto essa cadeia de motivos que o café não faz bem para a minha saúde e não tem nada que faça com que eu tome café, aquilo se torna um princípio. Mas quando o café é facultativo, por exemplo, você não toma café, mas em determinada situação só tem café lá naquela casa que você visitou, você vai lá e toma. Então aquilo ali não é um princípio, aquilo ali é uma escolha sua. Então, só para diferenciar um pouquinho de princípio e escolha, né? Muitas vezes a gente acha que é princípio, mas não é. Então aquilo ali, as coisas de Deus, ela deve ser princípio em nossa vida. E a fidelidade pessoal, ela tem que ser baseada em princípios e valores. Valores também é algo semelhante a princípio, é aquilo que as pessoas não destroem em você. As pessoas podem tirar muitas coisas de você, menos os seus valores, não é? Outro pilar
da fidelidade que a gente precisa ter para conseguir ser um bom pregador do Evangelho e ter o testemunho de Jesus é fidelidade no casamento. Outro tipo de fidelidade para aqueles que são casados, homens e mulheres, ou até para quem ainda pretende casar na frente, precisa ter ciência que esse pilar na vida do cristão é de extrema importância. A gente pensa assim: o que é que tem a ver testemunho com fidelidade? Ora, como é que você vai dar testemunho bom se você for infiel? Como você vai ser um exemplo para alguém se você for infiel? Como você vai todos os dias para a igreja, quer influenciar alguém com sua vida de cristã e você traz sua esposa e todo mundo sabe? Como isso? Não tem como. Não tem como dar testemunho sendo um mau testemunho. Então, a fidelidade do casamento é de extrema importância para ter um bom testemunho. E a primeira instituição criada por Deus foi o casamento. E eu achei interessante aqui um dado que é bem intrigante, que a violação das leis do casamento hoje é cerca de 76% das violações são por causa de adultério. Ou seja, os divórcios que acontecem, 76% é por causa de adultério. É uma quantidade enorme da quantidade de divórcios que acontece por causa de infidelidade. Acontece algumas pessoas querem se separar, ou até por morte, ou por outra coisa, mas sendo 76% é por infidelidade. Existe um dado aqui, existe uma porcentagem também, que os maridos negligenciam a manutenção do lar. Isso faz com que atrapalhe a fidelidade no casamento, quando o marido ele não está disposto a trabalhar para a manutenção do lar. Como é que é possível? Quando ele não quer trabalhar, um exemplo, vou trabalhar, está desempregado, não vai atrás de nada, por exemplo. Ou quando só traz ali o recurso e o resto que se vire, né? Eu trabalho, já faço o suficiente e não faz mais nada, né? Então, a manutenção do lar é responsabilidade do homem. Agora, ou por outro lado, também muitas mulheres negligenciam os deveres do lar. Existem os deveres e a manutenção. A manutenção é o que? As mulheres lavam as panelas, mas se a panela se quebra, quem é que tem que consertar? É o marido. Só um exemplo para você saber o que é deveres e o que é manutenção. As mulheres geralmente lavam, não quer dizer que os homens não lavam a louça, é para lavar a louça também. Mas um exemplo de se a mulher lava a louça, mas quando a louça quebra, quem tem que providenciar ali a manutenção é o homem. As responsabilidades devem ser divididas. Então, isso faz parte de ter uma fidelidade no casamento, ter um compromisso no casamento. Esse é o segundo pilar da fidelidade para ter bom testemunho. E outro pilar, existem vários pilares de fidelidade, pessoal. Eu estou trazendo aqui 3 porque são os mais visíveis para a sociedade e os mais importantes na vida do cristianismo. E o terceiro pilar é o pilar das finanças. As finanças. Não sei se vocês repararam, mas o mundo hoje é treinado para ver o que você tem, para julgar o que você tem, quanto você ganha, o que você faz e tal, aquilo, outro e tal. E para vender, né? Direto querendo empurrar coisa para você comprar, você pega isso, pega aquilo e tal. Então muitas pessoas, a sociedade em geral, ela quer saber quanto você ganha, quem é que é empregado na sua casa, quais são os cargos que você tem e tal. E quando você começa a fugir da sua realidade, as pessoas dizem: aí, o fulano ganha não sei quanto e está aí querendo vender o carro. As pessoas gostam de acusar, gostam de fazer isso. E quando acontece um evento, e aí todo mundo diz assim: olha, vamos ajudar na construção da igreja, vamos fazer isso. E aí o irmãozinho não dá nada. Aí o outro diz assim: Bia, eu ganho menos que ele, estou ajudando, e ele não ganha mais que ele, não ajuda. Às vezes fica sendo um parâmetro de julgamento a questão da finança entre sociedade, entre várias pessoas. Só que esse pilar da finança que
que eu estou falando aqui, ele é mais além do que isso. Ele não é para ser um parâmetro de julgamento, porque a gente sabe que não importa o que a gente faça, sempre vai ter alguém para julgar por fora o que a gente faz ou o que não faz, não é verdade? Mas o que importa é que esse pilar tem que ser firme na sua casa. Você sabia que o pilar da finança, ele tem acabado com mais de 50% dos casamentos? O pilar da finança, quando o pilar da finança é destruído no lar, o casamento tende também a ser destruído. O casamento que não tem uma base firmada em Deus, ele pode ser destruído facilmente quando as finanças não estão bem, né? Porque através da finança, o marido faz a manutenção da casa, né? E aí a mulher começa a reclamar que as panelas estão quebradas e o marido não ajeita e tal, e aí vai, não é? Mas o que eu queria falar mais ainda sobre a finança? Primeiro, você precisa ser fiel a Deus com os dízimos e as ofertas. Esse é um pilar, é algo inegociável na sua finança. Segundo, reserva de valor. A função da moeda, uma das funções da moeda é reserva de valor. Quando a gente reserva um valor para um curto período de tempo, a moeda brasileira tem a função de não perder valor. Então é importante que você guarde aquela moeda, porque a deflação não vai ser suficiente para que você perca o valor dela para outras circunstâncias no futuro, uma emergência, e isso é importante para a situação, para a gestão financeira do lar. Então esse pilar financeiro, além de termos que ser fiéis a Deus, precisamos ser fiéis no nosso lar para gerir de forma correta. Por quê? Porque se a gente não gerir as nossas finanças corretamente, se acontecer algo na sua saúde, se acontecer algo, um desastre, por exemplo, e você não tiver nada para suprir aquela necessidade, você vai ser visto vai ter um mau testemunho em gerir as suas finanças, porque as pessoas vão olhar para você e vai ver assim: olha, fulano ganha tanto, e aí acontece uma desgraça dessa e não tem R$1. Isso é mau testemunho de não gerir, ou até de outra forma, até sobre dívida. Existem pessoas que não se trata nem de reserva, se trata da quantidade de dívida que tem. A pessoa ganha 5 mil, mas deve 10, né? Acontece que os cartões estão estourados e tal, e isso não é legal para o público, não é legal para ninguém, né? Não é nem para a gente mesmo. Então, sobre a nossa finança, ela é um pilar para termos um bom testemunho. Só que na conclusão dessa mensagem, queridos, eu queria frisar a parte da fidelidade pessoal. Fidelidade pessoal. Para a gente pregar o Evangelho através do nosso testemunho, para a gente mostrar e influenciar outras pessoas através do nosso testemunho, a nossa vida pessoal precisa estar em linha, de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil estar em linha, mas precisamos estar ali constantemente na linha. Não é difícil estar na linha? Muitas vezes é difícil estar na linha, mas Deus, Ele promete apagar todas as nossas infidelidades. Está lá em Oséias 14, verso 4. Se você não conseguir algum ponto desse, você precisa ter consciência de que você errou e pedir perdão a Deus, mas que o nosso propósito seja testemunhar e influenciar outras pessoas. Amém? Amém? Queridos, quando a nossa vida, eu sei que muitas pessoas pensam assim: olha, eu vou viver a minha vida sem se importar com ninguém, que as outras pessoas pensem de mim o que quiser. Não é assim. Eu sei que a gente não deve ligar para o que as pessoas pensam, porque muitas pessoas pensam errado, mas a gente precisa se preocupar com o nosso testemunho. Agora, quando a gente dá um bom testemunho, mesmo assim as pessoas falam da gente, aí a gente não deve ligar para isso mesmo, não. Mas se preocupar no bom testemunho, sim, não é? Como é que a gente se preocupa no bom testemunho? Quando a gente se programa em comprar alguma coisa na sexta, prevendo que vai precisar no sábado, a gente está cuidando do nosso testemunho.
Por exemplo, Laura estava doente. Eu fui comprar remédio para febre antes do sábado, para não correr o risco de acabar o remédio e eu ter que ir no sábado. Aconteceu de eu ter que ir no sábado de novo na farmácia, porque não teve como evitar, precisou de outra coisa. Mas quando a gente, eu até disse a dela, vou logo comprar de pirona franca para no sábado não precisar, se acabar não precisar comprar. Eu fui na sexta, e quando foi no sábado, tive que ir novamente, porque precisou comprar um termômetro, porque eu estava suspeitando que o meu tinha quebrado. Aí a gente com medo, preocupado, eu tive que ir de novo. E aí, a gente erra porque a gente vai numa urgência numa farmácia? Não. Mas se a gente deixar tudo para o sábado, aí se torna errado. Porque a sexta-feira é o dia da preparação. Não é dia de você estar, amanhã eu vou. Então a gente passa a tarde todinha sentado na calçada, quando é de noite, ei, vamos comprar os pães? Esqueci. Aí vai lá, compra os pães. Não tem nadinha não, que é para janta, não tem nadinha não, que eu não vou ficar com fome. Deus perdoa. Realmente, se você estiver morrendo de fome, você vindo de uma cidade muito distante, só deu para comprar, chegar na padaria naquela hora, realmente Deus perdoa você comprar R$1 de pão para não morrer. Mas se você estava sentado na calçada, estava todinho, só lembrou de comprar o pão de noite, aí isso é infidelidade. Isso é mau testemunho, porque as pessoas na padaria vai ficar pensando, rapaz, isso é da igreja adventista ou da Assembleia? Não lembro, rapaz, para mim ele era adventista, mas ele vinha comprar o pão toda sexta-noite, agora eu não estou lembrado se ele é adventista mesmo. Então, cadê o nosso testemunho? Não é? Então, esse é um exemplo que a gente pode dar em relação ao testemunho. Como estamos vivendo na nossa vizinhança? Quando eu acho interessante, eu já trabalhei de porta em porta recentemente no IBGE, e aí acontece de eu perguntar no vizinho anterior se mora alguém na casa seguinte. Ele sabe dizer se mora alguém na casa seguinte, tal. E eu acho impressionante como algumas pessoas falam mal dos vizinhos e algumas pessoas falavam muito bem, né? Assim, mesmo se eu perguntar, porque quando a gente vai fazer o censo demográfico, a gente tem que contar todas as casas, as residências, contar todas as pessoas que tem na casa e tudo mais. Algumas pessoas tendem a mentir achando que se trata de algum programa do governo, que vai sair do Bolsa Família, que vai perder o Bolsa Família, porque fulano está trabalhando, aí mente sobre a renda e tal, tudo mais. Então é uma técnica de a gente pelo menos entender quantas pessoas moram na casa vizinha, tal, né? Quando a gente está bem familiarizado com aquela família, acabou de fazer o censo, aí, será que mora alguém nessa casa da frente? Aí diz, mora. Aí, mas a senhora sabe quantas pessoas moram, porque eu tenho que, se ela não estiver em casa, eu tenho que colocar pelo menos a quantidade de pessoas aqui para participar da contagem da população, para o número da quantidade de habitantes aqui de Assunção ser o mais certo possível. E aí a pessoa fala, não, tem tantas pessoas, é uma família aí muito boa, é uma família que eles são evangélicos, aí começa a falar bem, mesmo se a gente perguntar, não tem nada a ver sobre a história, mas meus vizinhos são bons demais, aí começa a falar, e isso me deixava feliz, olha que bom que tem alguém aqui que dá bom testemunho, não é? Então, essa situação é uma situação que eu quero que alguém escute do meu vizinho. Essa história deve ser uma história que você queira que um agente da COSER, do IBGE, qualquer pessoa, escute do seu vizinho. Do seu vizinho diga, fulano mora aqui na minha rua, é uma bênção, ajuda todo mundo e tal, limpa até meu quintal às vezes. Então, isso é um bom testemunho, né? Uma história também bem interessante. Existia uma mulher que tinha raiva de crente. Essa história eu vi um tempo atrás. Ela não gostava de crente, e do lado da casa dela tinha uma casa de aluguel. E aí uma mulher foi morar lá, e por coincidência ela era crente. E aí a mulher que tinha raiva de crente disse, eu sei, tanta pessoa para vir morar aqui do meu lado, vem logo uma crente. Ela toda raiva, no lugar de pegar o lixo e colocar para fora, ela jogava para o lado da vizinha. Eu vou expulsar essa crente daqui. Eu vou expulsar. Todo dia no carro do lixo, pegava o lixo, jogava para o lado da vizinha. Eu vou expulsar, ela vai sair, ela vai entregar essa casa. E ela fazia isso. Sabe o que foi que a evangélica fez? Ela tentou um jeito, rapaz, o que é que eu vou fazer com essa mulher parar de ter raiva de mim, botando lixo na minha casa? E chegou a falar com ela, com a mãe, então eu já fechar a porta na cara. Não queria conversa com ela, todo dia de lixo, botava o lixo lá. E ela teve uma ideia. Disse, tá bom. Ela pegou
Todo dia que ela jogava lixo, a que era crente, né, fazia uma cestinha com fruta, com verdura, com cenoura, botava na sacolinha e jogava para ela. Aí no primeiro dia disse: ela agora está revidando, jogando lixo para mim também. Quando pegou, viu pesado e viu que era fruta, viu que era verdura, e aí estranhou: oxe, será que está certo? E aí não foi suficiente. No próximo dia de lixo, pega o lixo de novo, pega uma sacola de verdura, de cebola, de fruta, de todo mundo. E aí aquela mulher ficou intrigada e ela teve que ir lá. Agora eu vou lá saber o que está acontecendo. Eu acho que ela está mandando a sacola enganada, só pode. Ela bateu na porta: olha, todo mundo sabe que eu tenho raiva de você, que eu tenho raiva de crente, mas eu estou com uma dúvida. Por que é que eu jogo lixo para você e você joga fruta e verdura para mim? Sabe qual foi a resposta? Vamos ler Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus capítulo 7, verso 12. Amém? Amém. Diz assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha só que resposta. Ela queria receber lixo? Não. Ela queria receber verdura também, né? Então ela disse: eu não queria lixo, então eu fui fazer com você o que eu queria que você fizesse comigo. E adianta a gente revidar? A gente colocar lixo também? Imagina aí, qual testemunho a gente estaria dando se a gente revidasse com a mesma moeda? Não seria um mau testemunho? Para ela não adiantava nada, mas quando é crente tudo muda, né? Quando passa a pessoa fazendo coisa ruim, ninguém diz nada, mas quando é um crente passando, fazendo uma coisa, chutando um papel de confeito no chão, e o crente sujando na rua, não é assim? Então, esse texto aqui é o texto que precisa estar decorado na nossa mente, no nosso coração. Todo desbravador precisa conhecer. Vamos repetir: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façai-vos também a eles. Essa é a lei dos profetas. Essa é a lei. A gente deve fazer. Se você quer receber coisa boa, faça coisa boa. Isso é a base de um bom testemunho. Não importa o quanto as pessoas façam coisas ruins para você, faça coisas boas. A gente, um tempo antes do pastor morar aqui do meu lado, ele se mudou, a casa está vazia, mas antes tinha um morador que sempre colocava umas músicas estranhas, né? Era uma música de forró. A gente não conhece os tipos de música, mas a gente não costuma colocar som, porque primeiro que a gente só tem um celular de som lá em casa, não tem outro tipo de aparelho sonoro, aí é muito baixinho. Mas às vezes Deus amplifica o som e fica bem alto na casa toda. O celular, não sei explicar como é. Quando a gente quer escutar uma coisa, às vezes não escuta, mas quando a gente quer botar um som, Deus aumenta o som do celular. E aí uns dias Débora colocava a música da igreja e a mulher começou a mudar as músicas dela para música gospel. Começou a mudar a música dela, no lugar de ser forró, colocava música gospel. E isso eu achei muito interessante. Olha só como o testemunho da gente influencia na vida de alguém. Ela começou a perceber: olha, meu vizinho é crente, eu estou incomodando ele com essas músicas, então eu vou mudar meu repertório. E ela mudou o repertório dela, e a gente ficou muito feliz. Agora, saber como foi que ela escutou o som do nosso celular, que a gente não sabe, porque nem a gente escuta direito. Deus amplificou o celular e ela escutou, né? Então isso é muito bom. Isso faz parte do testemunho que a gente precisa dar na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Agora vamos orar e pedir a Deus para que a gente tenha esse senso de testemunhar todos os dias em nossa vida. Vamos ficar de pé? Que Deus nos dê essa capacidade de discernimento, de testemunhar todos os dias da nossa vida. Oremos. Querido Deus, Rei do Universo, Príncipe da Paz, Criador de todas as coisas,
Queremos, Senhor, aqui humildemente pedir, Senhor, sabedoria, proteção, pedir humildade. Queremos pedir, Senhor, um discernimento para testemunhar de Ti. Queremos a presença do Senhor em nossa vida, em nosso coração, para que com essa presença possamos espelhar esse amor, espalhar para as pessoas o amor de Cristo e mostrar para todo mundo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Que as pessoas venham entender, compreender e também colocar em prática esse amor inigualável, incomparável que o Senhor tem com seus filhos. Nos ensina, Senhor, a praticar esse amor e nos ensina, Senhor, a caminhar na sua justiça. Amém. Nos ensina essas coisas, porque nós precisamos, e é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos.